Capítulo 2 do livro de Daniel, a síntese bíblica dos profetas maiores. O número 2 diz: o decreto. O sonho do rei é interpretado por Daniel, estudando Daniel capítulo 2, versículos 1 a 49. Esse texto vai ter uma mensagem muito profética. E nós deixaremos a parte profética futurista para o estudo da escatologia. Aqui eu vou dar apenas algumas pequenas notas, mas vamos nos ater mais à parte histórica. O versículo 1 diz: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos. Nabucodonosor receberá de Deus uma revelação em sonho, mas ele esquece esse sonho. Muitas pessoas não gostam dessa expressão, dizer que Deus deu uma revelação a um pagão, né? Mas é uma revelação. Quando você traz um mistério, o mistério está sempre ligado ao futuro. Quando você traz esse mistério através de sonho a um homem, Deus está dando uma revelação a esse homem. Isso aconteceu também com o faraó, no caso de José, em que ele recebeu uma revelação das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. Prosseguindo no texto do livro. Com isso, Deus estava usando uma superstição oriental para realizar o seu propósito. Pois para os orientais, quando alguém se esquecia do sonho que teve, significava que o seu Deus pessoal estava zangado com ele. E vemos que Nabucodonosor ficou preocupadíssimo, pois ameaçou os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus de serem despedaçados e as suas casas de serem feitas em monturo, ou seja, monte de lixo. Então, por que Nabucodonosor se preocupou com isso? É sempre bom enfatizar que na Babilônia, com Semíramis e Nimrod, nasceu uma doutrina pagã que domina o mundo até hoje, e até alguns grupos que se dizem cristãos. Qual foi essa doutrina pagã? A doutrina que defendia que Deus controlava o futuro dos homens. Os deuses determinavam as vitórias, os deuses determinavam as guerras, deuses determinavam o dia da morte das pessoas, ou seja, os deuses predestinavam tudo o que aconteceria com os homens. Essa é uma doutrina pagã que todos os pagãos acreditavam nela. Os babilônios, principalmente, que eles que criaram, né? Os egípcios, os cananeus. Nos dias do Novo Testamento, isso é documentado entre os romanos, como os gregos também acreditavam. Povos que não se destacam na Bíblia, como os indianos, a religião hindu, que domina a Índia, ela acredita até nos dias de hoje, é a chamada doutrina de castas, onde Deus determinou que castas superiores fossem, vamos dizer, dominadoras de castas inferiores, e castas são homens, né? Tá, ok? E também essa doutrina estava entre os celtas. Todos os pagãos acreditavam nisso. A Igreja Católica, como Babilônia Apocalíptica, adotou essa doutrina através do pagão Agostinho, e tem algumas igrejas que seguem essa doutrina pagã até hoje, e ela está tentando, está entrando nas Assembleias de Deus, né? Tem que tomar cuidado para as portas do inferno não prevalecer contra algumas igrejas individuais, porque contra a igreja ela nunca prevalecerá. Bom, eu separei aí o texto de Daniel capítulo 2, versículo 2 e versículo 5, que diz: e o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me ter escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas feitas em um monturo. Por que o rei falou isso no versículo 5? Vocês podem ler os versículos 3 e 4, que os magos falam o seguinte: olha, conte o sonho que nós vamos dar a interpretação. Se o rei conta os sonhos, eles inventavam uma interpretação, essa é a verdade.
Assim viviam os magos antigos. Eles inventavam uma interpretação que não tratasse de um tempo específico e falaria, né, o que simboliza aquele ouro, né, é você, depois vai vir outro imperador babilônio e inventaria uma interpretação que não era a interpretação real. E esse é um motivo importante. Então Deus faz com que o imperador esqueça o sonho, e assim eles não poderiam forjar uma interpretação, e também Deus exaltaria o seu servo Daniel, e também se exaltaria, mostrando, né, que ele realmente é um Deus diferenciado daqueles deuses babilônios. Lembrando que Babilônia, irmãos, é a mesma Babel, que foi fundada por Nimrod e por sua mãe Semíramis. Segundo a descrição bíblica, depois do dilúvio, foi o princípio do paganismo no mundo. O comentário do livro prossegue. E em contrapartida ofereceu dons, dádivas e grande honra a quem declarasse o sonho e sua interpretação. Mas a resposta foi decepcionante. Os caldeus disseram que não havia sobre a terra alguém que pudesse declarar ao rei o sonho e sua interpretação. Então isso é excelente, né? Ele está dizendo, olha, os deuses que nós conhecemos, eles não têm como dar essa resposta. Nenhum mago, ninguém pode dar essa resposta. E eles ainda dizem o seguinte: somente os deuses cuja morada não é com a carne poderia declarar ao rei o sonho e sua interpretação. Está no capítulo 2, no versículo 11. E assim o rei chegou aonde Deus queria. Desesperou-se pela ausência de resposta e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Claro que Deus queria que ele chegasse num ponto de dependência, e principalmente que não houvesse uma resposta enganosa. O comentário do livro prossegue. Agora é a hora de Deus revelar-se. Agora que os recursos humanos esgotaram-se, entra em cena os recursos divinos. E também esgotaram-se os recursos de Bel. Bel era a principal divindade babilônia. Então ele não poderia dar essa resposta para os babilônios. No versículo 30, quando Daniel é apresentado diante do imperador, ele vai trazer a revelação do sonho e também vai trazer a interpretação. Daniel, nós não sabemos se ele seria morto entre os sábios, porque ele ainda não era um sábio, ele tinha apenas 2 anos, ele era um estagiário de sábio, né? Mas ele pediu que não se apressasse nessa matança, porque ele queria tempo para poder dar a interpretação. Quando ele foi orar, e a Bíblia diz que lhe foi revelado aquele mistério à noite, e Daniel exaltou o Deus dos céus. E quando chega no versículo 30, ele diz: a mim me foi revelado este segredo. Daniel confiou em Deus e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Está no versículo 16. O próprio Daniel, ele corria risco de vida com seus 3 amigos. Não dá para nós termos certeza, mas risco de vida ele corria. Talvez ele fosse morto também, mate esses estagiários. E no capítulo 2, versículo 17 e 18, ele diz: então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com os restos dos sábios da Babilônia. E foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Capítulo 2, versículo 19. E Daniel confirma ao rei que nenhum homem, poderia revelar o segredo do sonho. E assim aponta para o Deus do céu como revelador dos segredos. Observe que Daniel vai usar uma expressão Deus do céu. Será uma expressão muito comum no livro de Daniel. Por que Daniel fez uso dessa interpretação?
Certamente pelo seguinte: os sábios da Babilônia, os astrólogos, eles usavam as estrelas para fazer as suas adivinhações. Então Daniel dizia: olha, eu não uso as estrelas, eu uso o Deus das estrelas, então por isso o Deus do céu. O comentário do livro prossegue. Note o efeito da revelação dada a Daniel. Ela levou Nabucodonosor a compreender a Trindade. Ele demonstrou esse conhecimento nas seguintes palavras: o teu Deus é o Deus dos deuses, revelou o Pai. O teu Deus é o Senhor dos reis, revelou o Filho. O teu Deus é o revelador dos segredos, revelou o Espírito Santo.